Bom dia, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Pode começar. Pode começar? Podemos? Podemos. Ah, que está dando eco, eu entendi errado. Então, vamos lá. Bom dia a todos, né? Primeiramente, antes de me apresentar, eu queria agradecer, né, aí a comissão organizadora, a doutora Anitta, que fez o convite, né, tão gentil, né, de tanta, né, uma amiga de longa data aí da dor, né, que a gente vem, né, junto nessa empreitada aí já há muitos anos, né? E agradecer por vocês estarem aqui, né, nesse sábado, é, tentando e se mobilizando para adquirir conhecimento, compartilhar experiências em relação ao paciente de dor. Bom, é, o que me foi é, responsabilizada foi para falar sobre o segmento do paciente com dor e quais são os indicadores a utilizar. Bom, meu nome é Márcia Moretti, ela já, não sei, ela já devem ter me apresentado, mas resumidamente, eu sou enfermeira. Sou doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente atuo, né, ministrando aula, fazendo consultorias com a minha empresa de dor e tenho uma clínica de dor aqui na região metropolitana de São Paulo e também desenvolvi um aplicativo de avaliação de dor e hoje eu atuo fortemente na minha rede, né, de educação à distância para enfermeiros que queiram ter conhecimento de dor. Bom, pois bem, para que a gente possa falar de segurança, de qualidade, né, indicador de qualidade, eu não posso deixar de começar a contextualizar em relação à segurança do paciente, né? Bom, a gente sabe que a segurança do paciente está diretamente relacionada ao cuidado, à qualidade do cuidado. Se a gente vai falar de indicadores, né, não faz sentido a gente não introduzir esse tema, porque cada vez mais ele está presente no nosso dia a dia, né? E a qualidade do cuidado, ela vai expressar, então, tudo que envolve, né, a prestação de serviços em saúde e, consequentemente, está relacionado aos resultados e diretamente à qualidade dos profissionais e da estrutura que você oferece ao seu cliente, né? Na realidade, as dimensões da qualidade do cuidado envolve que a gente evite que o cuidado provoque algum dano para o paciente, que a gente garanta oferecer uma qualidade de serviços baseado em evidência, respeite cada vez mais a individualidade e necessidades do paciente e, né, que isso não apresente o quê? Variações, oscilações, né? Isso tem que cada vez mais ser padronizado, né? Protocolado. E aí, quando fala de segurança do paciente, a gente está falando do quê? De reduzir ao mínimo possível, aceitável, o risco de dano que pode ser, muitas vezes, evitados, né, e desnecessários associado a qualquer atenção à saúde do paciente. Os indicadores aí de abordagem de segurança do paciente, as metas, né, internacionais, o que a gente pode tentar reportar para a dor, né? Primeiro, a meta 3, que fala sobre a segurança na prescrição e uso na administração dos medicamentos. Nesse caso, nós lidamos, né, manuseamos medicamentos de alta vigilância. E a meta 4, que fala sobre assegurar a cirurgia e procedimentos em pacientes, né, corretos, da qual também realizamos, que faz parte do tratamento da dor do paciente, né? No entanto, a gente tem uma questão muito particular que envolve dor e segurança do paciente, né?
na maioria das vezes, o perfil do paciente de dor, ele está envolvido em diversos tratamentos, né, com vários profissionais. Na maioria das vezes, esses pacientes cursam com a polifarmácia, não é um único medicamento que eles fazem uso. Eles também têm uma frequência muito grande, caracteristicamente, frequentando serviços de saúde, né? E a gente tem um outro desafio grande no contexto, que é a falta de conhecimento dos profissionais de saúde. Isso tudo pode estar permeando a segurança do paciente, o paciente de dor, principalmente de dor crônica. E aí, pensando no que tem hoje de referência, a gente sabe em relação aos erros mais comuns, né, listados, né, relacionado ao paciente de dor, né, estão relacionados aos erros de medicação, principalmente o que tange os efeitos adversos relacionados aos analgésicos opioides. Então, esse é um ponto extremamente importante que as instituições hoje estão se mobilizando, né, buscando ferramentas, processos que evite esse tipo de evento adverso, né, e erros para que a gente possa garantir a segurança do paciente. Então, hoje existem muitas ações e protocolos com esse objetivo. E mesmo caso ocorra, a gente tem como barrar, evitar ou até mesmo não levar a erros, né, que causem consequências importantes e significativas para o paciente. Então, tudo que a gente vai ver daqui para frente é justamente o que hoje tem se discutido, implantado, para quê? Para que a gente não só evite erros associados a paciente em relação à medicação, mas qualquer dano que envolve o tratamento dele de dor, né? Então, o objetivo da segurança do paciente é estabelecer um cuidado padrão mínimo para os níveis de dor. Veja bem, o que a gente está falando? Então, qual que é a melhor prática no gerenciamento da dor do paciente? Segundo, protocolos com uso de quê? De ferramentas de qualidade e gestão de risco para avaliar o contexto na qual esse tratamento de dor pode ter falhado. Informações sobre o tipo de falha, as características do ambiente, indivíduos envolvidos, esforços tomados para mitigar esses danos e variáveis no nível do sistema que envolve o quê? Os indicadores, que é o que a gente vai focar mais aqui, né? Então, todo esse apanhado de ações visa você garantir a segurança do paciente que está com dor. E para a gente falar de qualidade e segurança do paciente, especificamente na área de dor, né, a gente tem que focar que nós temos sempre estar produzindo, né, os melhores resultados em relação ao paciente com dor, no contexto que envolve o quê? Processos, ações, estruturas e resultados. E isso envolve não só um único profissional, envolve todo um contexto de estrutura multidisciplinar no tratamento da dor, seja ela uma dor aguda, seja ela uma dor crônica, internamente, intra-hospitalar ou ambulatorial. Então, todas essas ações visam esses resultados. No entanto, nós temos grandes desafios hoje, né? Que são os desafios normalmente encontrados no dia a dia, é a falha na definição de protocolos, né, e processos nas instituições, né, no gerenciamento da dor, assim como falta de conhecimento especializado da equipe em uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar integrada, e manejos, barreiras no manejo efetivo da dor, né, relacionada a processo do sistema de saúde. Então, esses são os desafios que nós encontramos. Mas, hoje, sabemos que
O controle da dor e o alívio do sofrimento são responsabilidades e compromisso de todos os profissionais de saúde. Não é apenas da equipe de dor, da clínica de dor, do serviço de dor. Todas as profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente com dor, eles têm a responsabilidade, e aí a gente, né, pode estender uma responsabilidade, um compromisso ético-moral, né, de estar garantindo ao paciente medidas de alívio, né, quando nós sabemos que existem medidas para isso, né? Não podemos nos omitir, muito menos negligenciar o cuidado, o tratamento, não mais hoje, se a gente quer realmente ter um serviço de excelência, se a gente quer entregar um resultado, ter uma valorização, um reconhecimento do nosso paciente como prestadores de serviços de saúde. Sabemos que a partir dos indicadores, quais são os indicadores de qualidade, para que eles servem e como a gente pode aplicar ou tentar iniciar ou implantar esses indicadores no nosso dia a dia aqui dentro das instituições. Bom, os indicadores é o quê? Uma medida, né, de uma atividade. Está relacionado diretamente, né, na monitorização, na avaliação de pontos e cuidados importantes que vão garantir um padrão mínimo da prática daquele serviço. Então, a gente vai falar um pouquinho na dor, o que isso significa, né? Os indicadores, né, segundo a OMS, são variáveis que ajudam o quê? Mensurar mudanças, que podem ser medidas e avaliadas periodicamente. Serve para mostrar o quê? Um retrato, uma realidade, que pode ajudar você a fazer comparações, para ajudar você a analisar, medir, mensurar, parametrizar e, consequentemente, analisar o que está acontecendo, qualificando a assistência. A gente sabe também que os indicadores que estão diretamente relacionados, e na dor não é diferente, são os indicadores de estrutura, de processos e de resultado. E são esses indicadores que hoje nós trabalhamos no dia a dia na prática, também, né, trazendo para a qualidade do que prestamos em termos de dor para os nossos pacientes nas instituições de saúde. O que é um indicador de estrutura, tá? Então, primeiro eu vou explicar os indicadores, depois eu vou fazer um paralelo, como que a gente aplica isso dentro o que nós fazemos hoje dentro das equipes de dor. O indicador de estrutura é um indicador que envolve o quê? Área física, recursos humanos, materiais, o sistema, né, de informação, né? Muitas vezes hoje é tudo, né, relacionado a TI, né, a tecnologia da informação, prontuário eletrônico e tudo isso. E instrumentos normativos. Então, o que é a estrutura? É o que a instituição oferece em termos de subsídios que respalda o quê? A nossa prática, que vai dar condições técnicas administrativas para que a gente possa, né, atuar e prestar o cuidado de qualidade. Isso está muitas vezes relacionado, né, às condições organizacionais, o que é a instituição, né, administração, diretoria, né, e pode estar propondo isso em termos de condições para que a gente possa fazer o nosso trabalho, a nossa assistência direta. E processo, o que é o indicador de processo? O indicador de processo é a prestação de serviço, é aquilo que a gente faz, é o nosso, né, a nossa assistência direta ali ao paciente, que está respaldada nos padrões técnicos científicos, aquilo que a gente considera as melhores práticas, baseada em evidência, o que hoje existe de melhor que eu posso oferecer, né, da minha assistência, né, do médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, todos os profissionais de saúde envolvendo na sua assistência direta ao paciente. E o de resultado é o quê? A consequência das atividades que nós realizamos juntamente com a estrutura que nós temos, que vai estar diretamente relacionada ao quê? À satisfação do paciente. Então,
hoje o resultado, né, é o maior número de artigos publicados hoje em relação à qualidade está focado o quê? Na experiência do paciente, a satisfação dele daquilo que ele está recebendo do cuidado. E aí em várias áreas, né? Então, é o quê? É o que a gente está entregando, né? A gente, quando eu falo, eu estou falando a instituição, a equipe que compõe, né? Todo o staff, o time assistencial, que está por trás toda uma estrutura organizacional, né? Que a gente precisa ter também, não só física, né, de pessoal, mas também estrutura de recursos. Bom, e os indicadores de dor? Como que a gente pode trazer o indicador de estrutura, de processo, de resultado no dia a dia de quem está envolvido na equipe, no serviço de qualidade da instituição, para que isso a gente possa mensurar, analisar e propor melhorias. Dentre os indicadores assistenciais que nós temos, né, diretamente na área de dor, nós temos os indicadores assistenciais, que são todos os indicadores que vão estar envolvidos nos indicadores de processos que a gente acabou de ver. De processos são o quê? Aqueles que a gente tem os indicadores formados a partir do diagnóstico, de padronizar o passo a passo da função, processos assistenciais que envolvem, né? Vamos imaginar, depois eu vou dar vários exemplos em diversos contextos, mas aquilo que o serviço oferece em termos de atenção à saúde, à doença do paciente, assistência ao paciente com dor. A gente vai ver isso. Então, nós temos indicadores assistenciais e temos indicadores gerenciais. Dentre os indicadores assistenciais estão os indicadores de processos, né? É o quê? O passo a passo, o que eu faço diante da situação X? Qual que é a função do farmacêutico diante da dispensação desse medicamento? Qual é o processo, o passo a passo, né? É o fazer, né? Isso envolve diretamente a assistência ao paciente. Então, os indicadores assistenciais, nós podemos eleger os processos escolhendo. E os processos, né, os padrões das práticas, reconhecida por várias instituições, né, de acreditação internacional, e a gente sempre se referencia à Joint Commission, que é onde a gente tem o maior número de conteúdo, de material que nos respalda a desenvolver os indicadores. E dentro dos indicadores assistenciais estão os indicadores, as métricas dos processos. E aí, dos processos envolve o quê? Documentação, no caso da dor, aqui a gente vai falar cada um deles, mas em relação por exemplo, ao registro da avaliação da dor e da reavaliação, é um indicador de processo, né? Eu preciso da evidência no prontuário, é o fazer, né? Foi avaliado, não foi? Ele foi medicado, onde está? São processos, né? O tempo de entrega da farmácia dos medicamentos analgésicos também é um exemplo de indicador de processo, né? Então, tudo isso, né, a gente vai ver um pouquinho mais, né? A gente pode estar escolhendo, definindo junto como que a gente pode fazer isso, né? Esse conjunto de atividades que é importante na prestação dos cuidados, né? Na prática, eu deixei um exemplo aqui. Qual é o percentual de pacientes que foram avaliados quanto à presença de dor na admissão, por exemplo? Então, é um processo. E cada processo envolve uma responsabilidade. Então, se você, por exemplo, né, vamos imaginar, né, que você definiu isso como um indicador assistencial, que é o indicador, né, de processo, que é a avaliação medida de quanto por cento dos pacientes que são admitidos na minha unidade têm a sua dor avaliada. E aí, a partir disso, né, você vai rever uma série de coisas. Então, não é só mensurar por mensurar. Para que a gente possa mensurar, você concorda que
eu preciso que esse processo esteja muito bem acordado, alinhado com todas as esferas e todos os profissionais que envolvem. Então, antes de termos os indicadores, nós temos que ter os processos muito bem estabelecidos, né? Eu preciso que realmente os protocolos estejam bem implantados, que os profissionais estejam cientes da sua responsabilidade, que os instrumentos... Estou citando um exemplo desse apenas, tá? Então, será que os profissionais eles estão envolvidos, né? Estão treinados para usar para avaliar esse paciente? Então, nada adianta a gente implantar um indicador como esse, que é um indicador assistencial, se de repente a gente não tem uma estrutura aqui presente, né? Que foi preparada para isso, tá? E aí, isso daí a gente vai ter como exemplo de indicador de processo. Por exemplo, no setor de emergência, de pronto atendimento, um indicador de processo, como, por exemplo, o tempo de avaliação de dor. Qual é o tempo que o paciente, ao adentrar ao serviço de emergência, ele tem a sua dor avaliada? Você pode escolher, definir, né, com o time da instituição, que esse é um indicador importante, começar a mensurar, né? Ou até mesmo, né, qual é o tempo que ele recebeu uma analgesia a partir do momento que foi identificado que esse paciente está com dor, né? Qual é o tempo, por exemplo, também, né? Qual é o tempo que esse paciente recebeu a analgesia e essa analgesia está de acordo com o protocolo da instituição? É um indicador de processo. Então, existem vários indicadores de processo. Quando a gente fala de qualidade, o céu é o limite, né? A gente tem um oceano azul aí, né? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos para que talvez faça um pouco de sentido para a realidade de cada um. E não existe um indicador melhor ou melhor ou menor, de melhor ou maior qualidade. Existem aqueles indicadores que a instituição, né, o time, né, que faz parte da equipe de dor, junto com a qualidade, ou a equipe de qualidade, define como importante, né? E eu sempre recomendo, quando eu implanto indicadores de qualidade nas instituições, que a gente comece escolhendo um indicador, apenas um indicador, né? Por cada um de estrutura, um de processo e um de resultado, né? Por quê? Não adianta a gente trabalhar vários indicadores, porque cada indicador, como eu falei, vai desdobrar em várias ações, porque nós vamos analisar. Então, vamos analisar, por exemplo, se eu estou ali no serviço de emergência, eu escolhi, né, o indicador, que é o tempo de analgesia que o paciente tem, a administração do analgésico a partir do momento que ele chega com queixa de dor. Então, vamos imaginar que a gente escolheu esse indicador. Então, na hora que eu escolhi, eu vou avaliar, vou mensurar, e eu vi que, nossa, né, o indicador não está bom. E aí, o indicador ele não serve para dizer se a culpa é de X, de Y ou de Z. Ele serve para a gente avaliar e ver como que está o processo. Como que está? Vamos fazer uma avaliação de passo a passo. Então, o paciente chegou, pediu, aí vai para onde, vai. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver que, muitas das vezes, as melhorias pequenas mudam completamente o resultado. Às vezes, é um ajuste entre a comunicação, a TI, né, que é o prontuário eletrônico, às vezes é em relação à farmácia, à enfermagem, não sabemos, né? A gente só vai saber quando a gente avalia, mensura e analisa o processo. Senão a gente vai ficar no achismo, achando que é. Eu já tive essa oportunidade. E aí todo mundo achando, a enfermagem demora, a enfermagem demora. E aí, quando a gente foi mensurar e avaliar o processo, desde o começo até o fim, que é a linha final, que é quando o paciente recebe, a gente percebeu que tinha um gap muito grande na farmácia em relação ao medicamento de alta vigilância. O controle demorava um pouco mais, precisava de não sei o quê, mais não sei o quê.
e acabava o quê? Atrasando e o paciente. Então, assim, são coisas, eu estou citando exemplos, eu tenho inúmeros exemplos, mas só para a gente entender que os indicadores, eles servem para isso também, tá? Então, esse é um tipo de indicador de processo para o serviço de emergência. Vamos ver agora um indicador, né, de processo para, um indicador de processo para o serviço, ok. Estão me dando um sinal aqui de tempo. Ok, já sei. Indicador de processo para uma situação dor aguda, que é a dor pós-operatória. Tem um indicador de processo de avaliação e reavaliação, você pode escolher um. De tratamento, porcentagem de paciente que recebe analgesia através da bomba de PCA, por exemplo, é um tipo. E do staff, né, das equipes, né? Se esse paciente recebeu a orientação em relação à sua terapia farmacológica, por exemplo, é um tipo de indicador de processo para o paciente com dor aguda. E na dor crônica, nós também temos, claro, indicadores de processo, como, por exemplo, qual é o percentual de paciente que tem dor crônica que recebeu uma avaliação da equipe multiprofissional, né? E assim a gente pode ir desenhando. Qual o percentual de paciente com dor crônica que recebeu o tratamento ou medicamentos que ele fazia uso através no seu domicílio e fez a reconciliação medicamentosa? Também. E qual o percentual, por exemplo, de paciente com dor crônica que tem um apoio psicoemocional? Pode escolher, tá? São exemplos. E os indicadores gerenciais, né? Os indicadores, como eu disse, gerenciais estão focados no quê? Na estrutura e no resultado também. Então, vamos imaginar que é aquele justamente que vai dar quê? Tomada de decisão, nível estratégico e a operação. Como eu falei para vocês, o indicador de estrutura envolve tudo que a instituição tem para oferecer e subsidiar as nossas ações, a nossa assistência. De resultado, envolve a satisfação do paciente, né? De indicadores de estrutura, o que nós temos? Por exemplo, né? Tem equipamentos de analgesia suficiente, como, por exemplo, as bombas de analgesia, para que a gente possa garantir uma segurança e efetividade no tratamento das dores desse paciente. Então, a instituição, ela está realmente, né, preocupada e focada nisso, né, empenhada em investir nisso. Tem diretrizes, ou seja, políticas institucionais, estou falando top-down, para que nos dê respaldo para que o protocolo seja efetivamente implantado. Temos recursos de pessoas, de treinamento, então tudo, educação continuada, tudo que envolve a estrutura da organização. E o resultado, como a gente viu, é a entrega, meta de tratamento relacionada à satisfação do paciente e efeitos adversos. Então, vamos ver exemplos para a gente finalizar em relação aos indicadores, né, aqui de dor aguda, estrutura, né? Qual que é a estrutura? Acesso aos equipamentos de PCA, é um indicador de estrutura de dor aguda, né? Protocolos de dor aguda tem implantado, é um indicador de estrutura organizacional aqui, né? E de resultado é o quê? O paciente saiu satisfeito com a intensidade de dor aliviada, o tempo de alívio da dor foi atingido, são indicadores de resultado para o paciente dor aguda. Aqui, indicadores também de resultados, né, de resultado de estrutura do paciente né, oncológico, em cuidados paliativos, né, que envolve a documentação, suporte, né, tem suporte na instituição de pessoal de staff espiritual, religioso, né, tem estrutura social que possa ajudar o paciente a atender nas suas necessidades, no seu suporte, na sua rede de suporte para dar seguimento ao tratamento. Isso também é muito importante. Então, o que é uma estrutura? O que a instituição oferece, né? De dor crônica, qual é o percentual de paciente, por exemplo, né, que a gente pode eleger, de paciente que tem encaminhamento para um serviço num programa de educação interdisciplinar?
Qual que é o percentual de paciente que recebe educação sobre dor, ações sobre dor, né? Qual que é o percentual de paciente com dor crônica que tem visitas, né, de profissionais que envolvem a atenção psicoemocional dele? Como que a instituição faz o segmento após esse paciente ter alta da sua dor crônica, a nível ambulatorial ou na sua unidade básica? Qual é a interface que é feita, a estrutura que é oferecido para esse paciente com dor crônica, né? E aqui, para a gente finalizar o resultado, de dor, um paciente, né, paciente de dores crônicas, né, foi feito um levantamento dos indicadores de resultado que estava focado muito na experiência do paciente, né? E aí, dentre o que foi levantado, foi eleito os principais que foram o contato para o paciente com dor crônica, né? A experiência dele se torna muito mais satisfatória quando ele tem um contato de referência para o paciente, quando ele é ouvido na sua queixa de dor, quanto às informações disponíveis para que ele entenda o processo de tratamento, a sua relação com o médico, o suporte de reabilitação e todo o processo que envolve o tratamento da dor. Para finalizar, eu sugiro fortemente que escolha como eu falei, um indicador de cada, né? Um de processo, um de estrutura e um de resultado. Que sempre a gente deve realizar as mudanças em pequenas escalas. E escolha para que eles realmente tornem realidade líderes que vão trabalhar com você, assim como envolver a alta administração desde o início e vai implementando as melhorias de acordo com os princípios alinhado aos princípios da sua instituição, a filosofia, a cultura, a missão. E integre as mudanças na prática e sempre divulgar os resultados. Lembrando que o resultado não é da equipe de dor, o resultado é de todo mundo, né? É da instituição. Então, a gente deve compartilhar não só os resultados que não estão atingindo uma meta desse indicador, mas aqueles também que atingiram, né? Agradecendo e reconhecendo o empenho de todo mundo. Enfim, a gente não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, pense que para que a gente possa, né, ter sucesso, a gente precisa ainda, né, começar a entender o que consideramos importante para o paciente, ou seja, qual o padrão mínimo da prática do paciente aqui na minha instituição em relação ao gerenciamento da dor. Aí, quando eu falo gerenciamento, é desde o momento que ele chega na instituição e pós a saída dele, né? Então, é toda essa experiência, essa jornada do paciente, né, dentro da instituição. A partir do momento que nós temos isso muito bem estruturado, né, definido, implantado, reconhecido e validado, aí sim podemos, depois de um tempo, todo mundo envolvido e todo mundo, sim, assistencial, todo mundo que presta assistência direta e indiretamente ao paciente, a gente começa a escolher os indicadores, definir, e aí, cada vez que você atinge aquele indicador, você pode buscar outro indicador, sempre avaliando periodicamente esses indicadores, né? Então, eu tenho um indicador de cada, então conseguimos, nossa meta definida é que mais de 90% dos pacientes têm a sua dor avaliada no momento da admissão, por exemplo. Então, atingimos esse indicador, continuamos mensurando, e aí escolhemos um outro indicador de processo. Não conseguimos chegar ainda, Márcia. Então, vamos rever o processo e não vamos começar. Isso são dicas, tá? Não vamos começar um outro indicador sem a gente ter esse outro indicador que nós começamos de forma satisfatória, porque sempre há possibilidades de melhorias, né? E às vezes, quando a gente compartilha com o time assistencial a dificuldade ou esse indicador, muitas vezes é do próprio time assistencial que vem as sugestões de melhoria.
Então, isso é muito importante e ajuda muito a gente chegar no nível de qualidade que a gente espera entregar para o nosso paciente. Então, acho que era isso. Não sei se ficou claro ou se vocês aqui, só vou mostrar para vocês aqui a, a o meu aplicativo de avaliação de dor. Eu tenho uma comunidade gratuita onde profissionais de enfermagem entram e eu entrego muito conteúdo, compartilhamos experiências, né? A gente troca muito e entrego bastante material lá. Aqui é um programa que eu tenho de implantação de indicadores, implantação de quinto sinal, de protocolos, né? Que eu realizo com bastante frequência nas instituições. E aqui é meu programa Evolution, que é um programa que eu desenvolvi para profissionais de enfermagem, exclusivamente capacitando no conhecimento de dor, independente da área que atue. E aqui o meu contato, meu agradecimento, né? Um, um, uma honra poder estar aqui, poder compartilhar com pessoas tão envolvidas e compromissadas no conhecimento de dor. Isso é realmente louvável, porque a gente sabe o quanto ainda é incipiente, né? Muitas vezes o paciente se sente desvalorizado em relação à sua queixa e, consequentemente, muitas vezes negligenciado em relação ao controle da sua dor. Então, fica aqui meu telefone, meu e-mail, né? Minhas redes sociais também. Toda semana no YouTube eu entrego um vídeo sobre dor. Então, conhecimento, tem bastante coisa e quem quiser saber um pouquinho mais, eu fico bem à disposição. Muito obrigada, então. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Doutora Márcia, nós agradecemos. Fala, fala. Bom dia, doutora Márcia, mais uma vez. Mais uma vez agradecemos pelas valiosas. Gratos por esse momento, tá bom? Muito obrigada, eu fico à disposição. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não, estamos todos satisfeitos. Estamos todos satisfeitos, tá? Com suas colocações. Muito Muito obrigada. obrigada mais uma vez. Um grande beijo aí para a doutora Anitta, que veio, né, inicialmente me convidar. Sempre é muito bom. E eu fico à disposição caso alguém queira ou algo mais específico, né, pelo tempo que me cabe. Mas eu fico super à disposição. A doutora Anitta é uma grande amiga e eu desejo muito sucesso. Eu tenho certeza que o Santa Isabel está em boas mãos aí e está preocupado, envolvido, comprometido no controle da dor aí dos pacientes, sob a liderança aí e do time de dor. Muita verdade, suas palavras. Muito obrigada, tá bom? Um grande abraço a todos.